Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos encontros de terças-feiras com o MAC Encontros Artistas. E hoje nós estamos contando com a presença do artista plástico Lucas Simões, que vai ser uma experiência bastante interessante. Eu estou conhecendo o Lucas agora, pessoalmente, embora tenha um fato que eu acho que vale a pena contar, talvez, que eu fui visitar uma exposição aqui em São Paulo e tinha um trabalho extremamente interessante, que eu acho que tinha muito a ver com a produção contemporânea e também muito a ver com o MAC, porque era um trabalho que foi realizado a partir de um livro de autoria do professor Walter Zanini, que foi o primeiro diretor do museu, e eu, investido de uma cara de pau, para ser bem exato, entrei em contato com a responsável pela galeria e perguntei para ela se ela teria interesse em doar para o museu, que eu achava que era uma obra importante, e era de um artista chamado Lucas Simões, e ela falou que ia ver, enfim, que achava que era interessante, e efetivamente conversou com o artista, conversou com o Lucas, e o Lucas topou também doar essa obra para o museu. Essa obra já foi exibida aqui, rapidamente, num período curto, com doações recentes. Espero que ela volte em breve a ser exibida. E daí, quer dizer, dentro desse interesse, né, dos encontros de terça-feira, das terças-feiras, que vem sendo promovido já há mais de um ano, começou a surgir o interesse de convidar artistas que estejam representados no acervo, tanto artistas mais velhos, mais experientes, quanto artistas mais jovens. Então, a semana passada nós tivemos o Gabriel Borba aqui, que é um artista que emerge nos anos 70, tem uma trajetória bastante significativa e com obras no acervo. Então, hoje, nós temos o Lucas, que é um jovem artista. Por enquanto, só tem uma obra no acervo, espero que venha a ter muitas. E, enfim, é um prazer recebê-lo. Eu só gostaria de lembrar que essa série de encontros, esse projeto, ele está vinculado ao Museu de Arte Contemporânea e ao Departamento de Artes Plásticas da ECA, por intermédio do Grupo de Estudos de Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas. Vou passar a palavra, então, para o Lucas, que vai falar sobre o trabalho. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu queria agradecer o convite do Éder também pela oportunidade de falar do trabalho aqui, porque acho que para mim é um exercício interessante de tentar organizar a produção e tudo que foi feito, passando pelo trabalho que está aqui no MAC, mas pensar de um modo geral em toda a produção que eu venho fazendo. Então, eu organizei uma apresentação que eu dividi em 6 temas, eles vão aparecendo aqui para ficar mais fácil de entender, porque eu não queria que fosse uma ordem cronológica, nem uma ordem por série, porque acho que os trabalhos vão e voltam com o tempo, eles não são sempre uma linha contínua. Então, vou começar aqui. Eu liguei. Está abaixo? Não, lógico. Tá bom. Tá funcionando? Bom, então, o primeiro desses temas, eu dei o título de memória, que seria a construção da memória no suporte do trabalho de arte. Então,
os primeiros trabalhos que eu vou mostrar aqui são mais antigos, que eram mais pinturas, enfim. Mas a questão da memória nesses trabalhos era de construir a memória do processo daquele trabalho em si. Então, tudo que era feito do trabalho era feito na mesma tela ou na mesma folha de papel. Então, muitas camadas de tintas de croquis foram pintadas em cima desses trabalhos. Tem uns detalhes que deixam isso mais aparente. Então, tinham as primeiras camadas de tintas que eram mais um teste de cor, e depois os primeiros croquis que foram apagados, fizeram outros até textos mesmos que foram escritos durante esse processo, ficaram todos ali nas camadas de tinta da tela. Então, tinha essa primeira aproximação do espaço visual que o quadro ia ocupar e os desenhos. Quando as duas coisas estavam definidas, tanto o desenho quanto esse fundo preparado, é que o quadro finalizava. Então, aqui a gente tem umas imagens desse processo, enfim, da tinta e das cores. E tem alguns quadros que tinha isso de desenhar com umas linhas embaixo da tinta, depois tirar essas linhas para que elas fizessem uns vínculos que acabam gerando o desenho no trabalho final, que é mais geométrico. E em alguns textos, alguns quadros, os textos ficam mesmo aparentes, assim, que dizem respeito àquela imagem, àquela pesquisa. E esses outros já são feitos em papel, mas também tem a mesma questão de tentar usar tudo dentro do mesmo suporte, misturar o tempo e os croquis e as técnicas, tudo no mesmo, enfim. O de papel envolvia um pouco mais recorte, costura, que são esses detalhes das imagens. As primeiras imagens, geralmente eu usava as imagens que eu pegava da mídia ou de fotografia de amigos. E no final acabei, nesses últimos trabalhos, fotografando essas cenas e depois desenhando sobre elas. Então tinha uma aproximação também com a construção da imagem do trabalho, não só de apropriação da imagem. Mas meu trabalho continua sendo muito mais apropriação da imagem do que essas construções. Então tinha isso do papel ser costurado em outros tipos de papel e isso dá uma textura no desenho. Então já começa um pouco a questão da materialidade do que segura o desenho, do que segura o trabalho, que isso também comunica, né? Enfim. Essa segunda série de trabalhos que eu mostro dentro desse tema ainda é sobre a geração de imagens a partir de uma narrativa e a partir dessas imagens, se apropriar dessas imagens para construir os trabalhos. Então essa série, são duas séries meio gêmeas assim. Essa chama Desretratos e tem uma que chama Desmemórias. A narrativa um pouco dessa série é que eu dei uns amigos íntimos para me contarem um segredo enquanto eu fotografava o retrato deles. A ideia não era ouvir o que eles tinham a dizer, então eles escolheram uma música para eu escutar no fone de ouvido enquanto eu fotografava. E depois dessa série de retratos, que geralmente geravam 100, uns 200 retratos, eu escolhia 10 para intervir e montar o trabalho. E além disso, eu também perguntava no final da conversa, se o segredo tinha alguma cor. Teve gente que disse que não tinha cor nenhuma, mas os que mencionaram uma cor foi com essas cores que eu acabei tratando as fotos para gerar os retratos. Então são os retratos todos desmanchados, são esses 10 retratos, você sempre enxerga um pedaço de cada foto e ela é sempre uma folha única, nunca divide em duas. Então tem era a regra para produzir os trabalhos. E os padrões de recortes eram sempre de acordo com as pessoas com quem eu fotografei, uma interpretação minha, ou daquela hora, ou da pessoa mesmo. Então eles variam de acordo com isso. Na fotografia perde um pouco a profundidade, porque entre cada duas fotos tinha uma chapa de acrílico entre eles, então ele acaba tendo uma altura que faz sombra e dá mais profundidade dentro do trabalho.
Então, esse foi uma pessoa que disse que a cor do segredo era negra, então foi tratado nessa cor. E tem outras... Esse era uma cor de pele. Então, fica... Alguns retratos ficam bem apagados como esse, mas, enfim, a intenção não era mesmo que se assemelhasse a um retrato de qualquer jeito. São essas. Esse é o último retrato da série, porque quando eu convidei um dos amigos, ele disse que ele topava se ele pudesse, então, fazer o meu retrato também. Então, esse é o meu autodesretrato, que um pouco finalizou essa história. E a outra série, que são as Desmemórias, começa aqui. Eram pessoas com quem eu fotografei pessoas com quem eu já fui muito próximo, ou pessoas que eu estava acabando de conhecer, enfim, que era quase o mesmo sentido para mim, que encontrar algumas pessoas com quem já foi muito próximo, já perdeu contato de novo, é como reconhecer as pessoas e você tem uma certa memória, mas não sabe tudo. E às vezes é essa também a intenção de conhecer pessoas novas. Então, o padrão desses trabalhos são mais geométricos e sempre de um padrão que parece que vai encaixar ou ser um padrão contínuo, mas uma hora desencaixa e não se forma. Então, tem uma leitura dessa dentro dos retratos também. Em cada série foram 10 retratos de cada um, 10 retratos e 10 memórias. E aqui tem um exemplo um pouco de como essas fotos são montadas. Então, a primeira, a última, né, é inteira, sem recorte nenhum, ela vai sendo recortada, até que a última sobra quase um folhetinho só de borda, assim. E aí elas são sobrepostas e montam o trabalho. O segundo tema que eu escolhi é signo, que seria a significação do suporte e a transformação do significado pela técnica. Que foi o próximo trabalho são dos mapas, que veio logo depois das pinturas. Eu decidi pesquisar, sempre tem essa ideia de experimentar materiais novos e suportes novos. E então decidi, em vez de escolher o papel branco ou a tela branca, um suporte que já carregasse algum significado impresso nele que fosse isso. Então teve um começo de uma pesquisa com mapas, que nos primeiros trabalhos ainda um pouco seguiam o raciocínio das telas, que eram as pinturas em cima dos mapas, que foram os primeiros testes, esse é um deles. E esse outro mais geométrico, brincando com a estrutura de como o mapa é construído e dessas representações e códigos de representação de um globo, que nunca chega próximo ao real, mas enfim, como o desenho técnico acaba resolvendo isso. E depois, um pouco mais para frente, achei mais interessante intervir com a técnica do suporte, ao invés de intervir com a tinta mesmo. Então, começaram a surgir esses cortes que desmanchavam o mapa, abriam esses vazios e criavam uma nova topografia. Então, tem essa experiência que, às vezes, olhando assim, parece um pouco monótono, porque os recortes são todos iguais e foi um pouco até... dessa pesquisa, desses recortes, que veio dos recortes que gerou os recortes diferentes em todas as fotos dos retratos, por exemplo. Porque, já que todos os recortes eram feitos à mão, um a um, não fazia muito sentido eles serem tão automáticos, como ver, todos iguais. Mas na questão dos mapas, estava dentro do conceito, porque, afinal, o mapa também traçam-se algumas linhas que não são muito... em relação às pessoas que estão naquele espaço ou naquele lugar, é mais uma imposição em cima desse suporte. Essa é uma página do Atlas que explica como se lê os mapas, então tem um entrelaçado dessas informações de como ler. A intenção era que isso ficasse confuso mesmo, então tem essa mistura. E isso também usa papel, né? Que, enfim, considerando que o mapa sempre, os que eu usei são papéis, e criando uma nova
leitura disso como se ele fosse mesmo uma geologia. Então, isso é um mapa inteiro recortado em fatias, montado numa caixinha como se fosse terra e água, ou terra e céu, enfim, do jeito que é representado mesmo nos mapas. O azul é sempre uma dessas duas cores. Esse trabalho tem uma questão de experiência pessoal. Assim, eu morei um tempo fora. Eu me formei em arquitetura, então fui estudando arquitetura em Milão, no Politécnico de Milano. E desde que eu cheguei naquela cidade, eu comprei um mapa da cidade para eu, enfim, entender como eu circulava naquela cidade, os lugares que eu estava, para eu me sentir familiar com aquilo. E acho que por uns 3, 4 meses, todas as ruas que eu passasse, eu grifava no mapa, deixando ali um pouco o meu rastro para mim mesmo, né? De onde eu tivesse passado. E depois de quando eu estava fazendo essa pesquisa dos mapas, eu reencontrei esse mapa meu numa gaveta. E estava lá todas as ruas traçadas. E então foi o que gerou esse trabalho. Nas linhas, é um díptico, chama Caminhos Nunca Percorridos e Em Busca da Cidade Invisível, cada um deles. Então, todos os que estão desenhados em vermelho, aqui são as ruas que eu nunca percorri. E as que estão recortadas no papel branco são os caminhos por onde eu tive. Então tem um pouco essa mancha de onde minha vida acontecia naquele lugar e, enfim, os lugares que eu mais estava também no centro da cidade mesmo. Depois veio uma outra intervenção pictórica em cima dos mapas, que era, eu fiz alguns testes com impressão de retratos em cima do papel dos mapas e também com os recortes. Então, tirava uma brincadeira que é um pouco isso, de um lado você consegue ver metade do rosto e do outro lado a outra metade. E também esse rosto está impresso no verso do mapa. Então, o mapa mesmo você só enxerga pelas abas que estão levantadas pelos recortes. E aqui um outro trabalho já, mas que entra um pouco nessa classificação, foram essas intervenções com fogo, não mais com recortes. Eu já tinha feito alguns testes de intervir com fogo mesmo nos mapas antes ou em tecido, mas acho que foi com a fotografia que eu consegui um resultado mais forte. Então, as fotos, a maioria não são minhas também, então todas as fotos que eu uso uma tarja colorida embaixo, como nessa tem um roxo, um azul, significam que eu usei a foto de uma outra pessoa. Então, como se fosse escolher uma imagem inteira como se ela fosse uma cor de uma cartela de cores, não uma coisa que eu mesmo construí, mas uma coisa que já veio pronta de outra pessoa. E a intenção de queimar com fogo era de criar essa narrativa de apagar essa foto, deixar um vazio ali mesmo, e que com o tempo dessa foto apagada você não vai mais lembrar o que era que estava ali desenhado. Então os títulos são Ausência, Adeus, e é um pouco essa ideia de nostalgia, de uma certa violência do processo de apagar essa fotografia, né? Mas também eu acho que é um trabalho bastante poético e violento ao mesmo tempo, então tem as duas coisas. Essa é uma outra série que chama Quem Brinca com Fogo. Nessa sempre tem a sensação de queimadura, mas a foto continua sendo um papel inteiro, elas não foram queimadas criando os vazios, então tem só as marcas de fogo e fumaça, um pouco que isso faz mudar a cor da fotografia. E aqui já tem umas outras sobreposições de duas fotos queimadas, mesmo assim, criando uma profundidade maior, assim. E aqui começa um trabalho dos livros, que eu chamei de desmanches, que foram esses livros que estavam expostos na exposição que o Éder viu, e que toma como princípio o livro como objeto, além do que ele contém como informações, enfim, e como conteúdo. Então, a ideia é do livro como fetiche, mas também uma ideia de fetichização da cultura, que eu tenho visto, enfim, em alguns lugares ultimamente. Então tem esse desmanche dessa ideia.
esse é um catálogo da Bienal, da 27ª, pelo que eu me lembro. E foi um catálogo da Bienal que saiu 2 anos depois que a Bienal acabou. Enfim, eu acompanhei um pouco o processo desse livro, porque era um amigo que estava fazendo também. Então, tinha algumas coisas dentro desse catálogo que só fariam razão se elas tivessem mesmo sido mostradas juntos da exposição. Alguns trabalhos só aconteciam no livro, então ele saiu meio fora de época, né? Assim, um pouco, continua sendo interessante, mas perdeu um pouco a razão de algumas coisas. Então, os recortes do livro foram sempre buscando deixar sobrar só os pedaços brancos das páginas, ou cinza, branco e preto, enfim, para não deixar aparecer muito o que ele contém. Né? Esse é o trabalho que tem aqui no MAC, que é o livro do Zanini, Tendências da Escultura Moderna, que é um trabalho que eu particularmente gosto muito, porque desses processos todos de intervenção nos livros é o que tem o processo mesmo mais simples e que tem um resultado mais interessante, que é só um corte na diagonal e um deslocamento desse pedaço do livro. E é um livro que discute essa questão de escultura e tradição, e é um trabalho que eu gosto bastante. Eu sempre tento ser o mais sucinto em alguns trabalhos, mas não é sempre que a gente consegue muito. Esse também é um trabalho sobre essas edições de populares de arte, que essas são 4 livros do Braque, que são recortados iguais e enfileirados na ordem, assim. Então, mostra um pouco o eco que esses trabalhos têm, que são trabalhos, enfim, do Braque como exemplo desse, né? Exatamente, que são mensagens muito fortes que conseguiram ultrapassar muito tempo e fazem sentido até hoje. Então, é quase uma homenagem dessa extensão dessa mensagem do trabalho desse artista que continua fazendo sentido e remonta a outras coisas e toca em outros assuntos. Esse é um livro de arquitetura que chama Nuevos Barrios Residenciales, que era um livro sobre o urbanismo e dos anos 70, assim, então uma visão bastante utópica disso. E os recortes desse trabalho um pouco desmancham essa ideia de tentativa tão grande de controle da arquitetura, ou a tentativa de entender o usuário ou a pessoa para que aquele edifício está sendo desmontado. É um trabalho que ele é solto, ele pode ser sempre montado de qualquer jeito, um pouco levando em consideração a grande aleatoriedade que tem nas construções, na maioria parte do país, enfim. Ainda mais quando se diz sobre urbanismo, que tem poucas. Esse é um livro que chama Eu e Você, do Paul Jardy, que é um livro de poemas bem romântico, assim, e nessa pesquisa de livros que eu fiz para chegar em todos esses, eu ia muito em sebos e procurava muito isso como essa matéria-prima. E acabei encontrando muitos desses livros nos sebos. Muitas edições iguais e muitas edições de várias línguas e várias editoras, que são poemas muito românticos e de um amor impossível, sempre dolorido. Então, no fim, esse foi uma interpretação minha desses livros com quem eu fui encontrando. São 4 livros de edições diferentes, que são unidos por uma linha bem fininha, assim, que dá uma volta no meio, tem essa bola de vidro que une tudo, então é tudo bastante delicado, e é um pouco essa minha interpretação do que se fala sobre o livro, enfim, do que o livro toca, né? Do amor romântico e difícil, sempre prestes a acontecer ou a não acontecer. Então, tem essa delicadeza nesse trabalho, que eu ainda tenho vários desses e vou continuar essa pesquisa de algum jeito. Aqui ainda volta um pouco para as ideias dos mapas. Acho que esse dos livros com recortes foi o primeiro que eu fiz, então eu ainda estava muito ligado à pesquisa anterior. E esse é um catálogo de arte contemporânea, enfim, que é bem engraçado, porque é uma imagem e um resumo de um artista sem muita profundidade, é sempre quase uma revista de tendências, assim. Então a brincadeira com isso foi misturar todas as imagens de um lado, nesses recortes triangulares, e do outro lado ficaram misturados os nomes e as descrições, enfim, sem muita...
que para quem passa desapercebido por algumas coisas. Esse é um projeto que ainda não está acabado, de livros, que chama Objeto Escuro, que também, nesse caso desse trabalho, também acaba pedindo uma ajuda por uma terceira pessoa, que são sempre as pessoas que estão em volta. Então, eu pedi para os amigos que doassem os livros, que eles tivessem na estante deles, por algum motivo, que foram livros que eles quiseram muito ler, mas que ele nunca foi lido e está lá sempre um pouco incomodando ou chamando, mas nunca se consegue completar essa leitura. E quando esse livro já virou ali na estante mais um objeto do que... E já se sabe que a leitura não vai acontecer. Enfim, uma vontade de ler. Então eu recolhi esses livros e tingi eles com esse pigmento preto. Então cada página acaba gerando uma mancha diferente, mas eles ficam quase todos negros. Não sei se dá para perceber na foto, ele ainda dá para ler mesmo todo manchado de preto, porque tem uma diferença do pigmento, fica uma sombra, assim. E a ideia é isso, eu desmanchei o livro em cadernos, fiz a encadernação, tingi um por um, e o trabalho final vai ser provavelmente uma recolha desses cadernos de diferentes livros, juntados numa edição só. Então vão ser um trabalho de alguns múltiplos que vão um pouco dar essa ideia de uma biblioteca esquecida, nunca lida, que já foi desejada, mas que acabou não tendo tempo por algum motivo para se ler. É um pouco essa ideia. E essa última série dos livros chama Autor Retrato. São os livros... eu fiz umas maquetes de arquitetura usando essas monografias de arquiteto que acho que foi muito popular no mundo inteiro. Eu consegui montar a coleção inteira, alguns sebos aqui no Brasil, mas enfim, na Europa também consegui comprar e montar para fazer a maquete de todos eles. Então esse é de um arquiteto japonês, chama Kenzo Tange. Essa é do Le Corbusier. Então é sempre o livro virando a matéria-prima para voltar à construção. É a minha interpretação do trabalho de cada arquiteto também. Então, eles têm uma plataforma preta e o livro acontece nessa maquetinha. Algumas fotos não ajudam muito para entender a questão de níveis, de volumes, quando elas estão muito diferentes como essa, mas todos têm um tratamento tridimensional, de recortes, escadas. Nesse outro tema, eu trato sobre o reflexo da obra e do observador. Enfim, tenho alguma pesquisa com materiais espelhados e espelhos que eu gosto bastante, enfim, que é uma coisa que me agrada bem. Esse é um trabalho chamado Autorretrato, que é como se fosse um espelho. No fundo é um espelho, né? Mas como tem essas duas pirâmides também espelhadas, que são de aço inox, quando você olha para esse espelho e tenta enxergar o seu rosto, você nunca se vê refletido. Você sempre vê as pessoas que estão ao seu lado, o ambiente onde você está, mas nunca o seu rosto. Ele só vai, sei lá, no caso vai refletir o pescoço, um pedaço, mas onde estaria seu rosto, ele está misturado com as coisas que estão ao seu redor. Então é um pouco essa ideia de espelho fragmentado, que eu acredito que um pouco isso aconteceu junto com a exposição dos retratos. Eu estava um pouco nessa ideia de desconstruir retratos e imagens de pessoas como se aquilo fosse algum significado. Esse já é um mais irônico, que é um livro de arquitetura sobre minimalismo, então tem essa coisa do pequeno corte, um pequeno deslocamento e esse reflexo. Esse é um trabalho parecido com aquele do Braque, do Cézanne. Na verdade, isso é uma coleção desses livros também populares, de grandes mestres, e um pouco com a mesma intenção do anterior, desse reflexo que traz para dentro deles mesmos. Continuam fazendo sentido hoje ainda nas discussões de arte.
Esse também é um trabalho... Teve uma série grande dessas também, que eram com revistas de pornografia, porque o engraçado do recorte é que, apesar do recorte aqui, não sei se dá para ver direito, mas ele sempre forma a cena que está no verso da página por aqui. Então, é um recorte que esconde a imagem explícita, mas também mostra outras coisas. Tem essa coisa do recorte. Esse é um trabalho de Kurt Schwitter, que é essa coisa do recorte, colagem, que também tem um espelho, que eu mesmo me espelho bastante. Esse é um livro do Nietzsche, que ele é como se fosse uma instalação, porque ele é pendurado no teto e acontece só com o espelho embaixo, porque o trabalho mesmo você não enxerga de cima, ele está queimado e recortado, mas você só entende aquilo olhando no espelho, que é um pouco a minha visão sobre as coisas que eu li do Nietzsche e como entender esse filósofo. Esse trabalho é um outro que usa pornografia. Eles são um quadro com umas chapinhas de aço inox, que são bem reflexivas, e você olhando de frente não enxerga muito que ali atrás tem umas imagens pornográficas. Você mais vê o reflexo das pessoas que estão junto, assim. Mas com esse movimento que você tem na obra, uma imagem começa a misturar com a outra. Então, acho que o engraçado desse trabalho é esse. E essa é uma instalação com esse mesmo material reflexivo, que é como se fosse um espelho. Ele ficava na exposição em frente aos retratos desmanchados. Então, era como uma resposta da imagem da pessoa na exposição sendo fragmentada também. Então, é um trabalho que você olha e não se vê inteiro. Tem e o espelho em si também não acontece inteiro, né? E ele também tinha essa coisa da cor. Por trás da chapinha, ela era amarela. Não todas, mas algumas no centro da montagem, que faziam que uma hora ou outra aparecesse uma cor que você não entendia muito bem de onde estava vindo, e ela vinha do verso do reflexo. E esses foram os primeiros trabalhos com espelho que vieram ainda da pesquisa com os mapas, que eram os mapas inteiros pintados com nanquim preto por cima, e eles apareciam pela espessura do vidro com o espelho ali no fundo. Então tinha essa coisa de escondido, assim, que se encaixava. Alguns outros que tinham esse movimento de volume. O próximo tema que é movimento e narrativa são trabalhos... São dois trabalhos bem diferentes que eu pus no mesmo tema, mas acho que tem a ver. Esse trabalho com a gelatina é uma coisa que eu venho pesquisando há algum tempo. Eu chamo isso de grandes paisagens, como se fosse umas grandes paisagens abstratas para mim, que vem, acho que muito do desenho de arquitetura, nesse sentido, mas é um trabalho simples, que são recortes de gelatina de iluminação, sobrepostos entre placas de acrílico também, mas é isso, como uma folha sobrepõe a outra, cria essa profundidade, esse movimento, que é bastante geométrico na maioria das vezes. Então, são umas paisagens abstratas para mim. E esse é uma série de trabalhos que chama Quase Cinemas, que para mim vem como... O que me inspirou mesmo foi o cinema. Alguns diretores de cinema que eu gosto bastante, como eles movimentam a câmera na paisagem, e como essa construção às vezes lenta é feita. Esse que a gente está vendo é o único que não é uma mesma imagem. Ele é um quase cinema feito de várias imagens durante uma conversa, que dá essa sensação um pouco de apertado, enfim, não muito confortável. Mas a maioria deles eram umas paisagens longas, com alguns acontecimentos isolados, que, para executar o trabalho, eu pegava essa mesma imagem, revelava em frames pequenininhos, com um deslocamento pequenininho entre cada foto, e alinhava elas todas num trilho de madeira e tecido, e encaixava, costurava as fotos redondinhas, né? E encaixava elas nesse trilho e montava esses... Quer dizer, montava não, continuo fazendo, é um trabalho que está buscando novas pesquisas. Então, os mais antigos desses, que usavam bastante a fotografia como ela tinha sido tirada, sem muito tratamento, sem grandes montagens.
E depois, aqui eles são muito compridos, às vezes não dá para ver, fica super pequenininho na tela. Isso é uma colagem com vários prédios de arquitetura que são ícones de algum jeito e que eles carregam algum sentido político nessas construções, que podem ser socialistas ou hippies ou capitalistas, e todos eles foram montados como se eles estivessem na mesma paisagem, que é essa paisagem da arquitetura que quer comunicar com o desenho, além de acontecer como espacialmente. E esses 3 últimos, que eu acho que são, eu chamo de ficção científica. Então, umas paisagens de uns lugares isolados que eu trato com a cor, começa numa cor e sempre termina na outra. E acontece um desenho aqui no meio, que eu acabo fazendo por apagar a imagem da fotografia. Então, são alguns riscos geométricos que se repetem ou se movimentam, mas que são feitos pelo apagar da imagem, que geram ali naquele espaço a sensação de alguma coisa que está ali, mas não está, na verdade. Então, essa é a brincadeira com a ficção científica na paisagem. Esse é um que ele se movimenta. Os outros 2 eram sempre os traços eram iguais, esse é uma que vai virando. Enfim, tem uma pesquisa ainda dessa cinética dentro das imagens que está acontecendo. Esses são os últimos trabalhos que eu tenho feito. Na verdade, alguns que estão aqui nem são finalizados, são experiências mesmo. Então, é sobre a intervenção no suporte, ressignificando a materialidade dele. Então, tem esses trabalhos com livro e silicone. Assim, acho que todos os trabalhos dessa série têm uma coisa em comum, que é uma ligação entre a sensação de tempo e memória. Então, seria como se, nesse caso, esse material verde em cima do livro é uma camada de silicone, e o livro está lá embaixo. Então, esse silicone, como se ele, às vezes é silicone, às vezes é concreto, como se ele representasse uma sensação de tempo que te separa de alguma memória, de uma leitura, de uma vivência. Então, às vezes são livros, às vezes são fotografias, e que dessa experiência, às vezes, você só lembra alguns fragmentos, ou você lembra um fragmento e outra pessoa lembra outro diferente, enfim, que essa memória é toda maleável e fica um pouco escondida. Então, esse também era sobre uns livros de história de arte que eu mesmo fiz, sobre alguns detalhes que eu lembrava de algumas pinturas, mas não da pintura inteira. Então tinha essa camada mole de silicone em cima. Esse outro que mostra só uns fragmentos do livro. Esse é sobre uma pilha de retratos, enfim, como eu comecei a trabalhar com fotografia em alguns trabalhos, e eram sempre fotografias pessoais, quase, as pessoas começaram a oferecer as fotos delas mesmas, se eu me interessava em usar em alguns trabalhos, e aí essa foi a minha interpretação dessas doações de fotografia. Sempre uma pilha de imagens com um bloco em cima de concreto. Nesse caso, eu tenho uma abertura pequena que mostra um detalhe de uma fotografia. Elas lá dentro podem se misturar e, de repente, numa outra montagem, ela ser montada de novo. Mas acho que a sensação geral dessas fotos é sempre de que você abrir essa pilha, você vai ver coisa que você não lembrava, que nem tudo se recorda. Esse é um trabalho também sobre quando eu começava a fazer as pinturas, a pesquisa do que viria a ser feito em cima das bases era muito sobre fotografia. Então eu tinha uma caixa delas lá em casa, sem muito uso para mim agora. Então, esse é um trabalho que um pouco quer dizer sobre essa sensação que algumas imagens me causam e a vontade de trabalhar sobre elas. Chama Sobre a Memória. Esse é um livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que entra um pouco na ideia do outro trabalho dos livros esquecidos, mas é isso, quase um livro como se tivesse uma obrigação de saber ou de ter lido,
de algum jeito, saber do que se trata. E acaba virando um peso, tanto para a história, quanto para quem se interessa por ler. Então, tem esse é um trabalho que usa o silicone e o concreto misturados com os livros. Esse também é com silicone. Esse é um livro que era meu mesmo. Eu, um dia, olhando os livros, achei um bilhete de uma pessoa no livro que era ao mesmo tempo muito bonito e muito empolgante, enfim. Também ao mesmo tempo um pouco dolorido. Então esse é um trabalho que tem essa cor um pouco, não sei se está dando a cor de verdade, mas é uma cor de pele. Eu deixei aparecer os trechos do livro que eu me lembrava, e o bilhete está ali no fundo também. Então tem uma coisa um pouco agressiva dos alfinetes, mas também meio suave dessa cor de pele, da textura do silicone que é mole. Esse é um trabalho bastante irônico sobre essas coleções de arte que não tem muito a dizer, são só imagens. Esse é um livro que chamava Escultura, e eu fiz uma intervenção com resina em cima disso, despejando várias camadas de resina até que ela formasse uma base de escultura naquilo, e o volume em cima mais parecendo uma água. Acabou ficando um trabalho um tanto erótico até pela imagem que criou, mas não era muito programado. Esse é uma instalação que vai acontecer ainda. Eu estou em fase de montagem, mas eu estou mencionando aqui para dizer que, nesse caso, a minha matéria-prima foi o espaço mesmo. No fim, eu recebi um convite para fazer uma exposição num espaço do Edifício Copan, que está fechado há uns 20 anos. E é um espaço bem bizarro, porque o prédio acontece aqui em cima, ele continua para lá, mas é um espaço que não tem janelas. Você entra de um jeito meio labiríntico, você chega nesse espaço. Você tem duas entradas e as duas são bem estranhas, você passa por várias salinhas. E no fim o espaço que tinha era essa tripa que liga dois halls, assim, no meio desse labirinto. Então a minha vontade de trabalhar com espaço era isso. Então, intensificar essa sensação de labirinto que tem o prédio e em alguns lugares desmanchar as paredes que escondem umas salas que são vazias, porque elas não têm pé direito, enfim, não tem como serem usadas, mas existem lá e estão fechadas com paredes. Então a exposição um pouco cria esse labirinto todo, mas revela uns lugares escondidos do prédio que não têm uso, que estão lá fechados sem poderem ser utilizados, porque também não é um lugar agradável. E voltando um pouco aqui, a diferença de um labirinto tradicional, acho que para mim desse, é que o piso desse andar acontece em 4 níveis diferentes, tendo entre o piso mais alto e mais baixo uns 2 metros de diferença de altura. Então você pode entrar para o labirinto por aqui, que as paredes estão baixinhas, com 80 centímetros, e à medida que você vai descendo, o labirinto vai te engolindo, você não vê mais a possibilidade de enxergar o fim dele como você tinha aqui em cima, que você consegue olhar e achar o caminho. Aqui embaixo você vai ter que descer e vai ter que encontrar os caminhos mesmo percorrendo. Então, tem duas possibilidades. Você pode tanto entrar por baixo como entrar por cima, e a vivência vai ser outra. E aqui são essas paredes que estão demolidas. Acho que tem. Essa é uma maquete do projeto, da primeira ideia de demolir tudo. Algumas coisas não puderam ser demolidas, então ele perdeu um pouco o tamanho, mas é praticamente isso. E aqui é já a demolição. Esse era o fundo das paredes que... Essa porta até existe, mas ela já é ilegal como porta. Então, tem um espaço grande lá no fundo que parece até uma ideia... parece não. Como se fosse um sítio arqueológico, se olhar aquele buraco escuro ali dentro do prédio, que você vê algumas caixinhas de instalações que já nem se usam mais, e tem um resto... O teto vai abaixando, acabar criando quase uma gruta. Então, é uma intenção revelar esse espaço e mostrar que esse andar é tão diferente do térreo do prédio, que é todo acessível e todo permeável. Nesse andar, de repente, fica tudo fechado, com claustros lá escondidos, né, que contradizem quase a arquitetura.
e esse último tema, que é matéria e memória. São 2 trabalhos. Esse é um trabalho que eu fiz junto com a primeira exposição dos mapas, que é um tijolo feito de poeira. O nome é Imundo, e a ideia veio mesmo da palavra imundo, que significa, um dos significados é aquilo que não pertence ao mundo, que o mundo nega e que é alheio ao mundo. E depois de passar por todas aquelas pesquisas de mapas e de representações, veio essa vontade de, com o resto desse mundo, que é a poeira. Eu mesmo fui juntando poeira em casa por um bom tempo, peguei das fábricas de uns amigos que também geravam muito pó, e moldei de novo esse tijolo, que é uma coisa de uma peça que volta a construir e volta para o mundo de algum jeito. E essa última trabalho chama Memória Sem Correção. Ele também não está 100% finalizado, eu nem tenho foto dele finalizada. Mas, como arquiteto, eu fui para Angola fazer uns trabalhos de arquitetura e, enfim, parecia bastante interessante no ponto de vista de arquiteto, que seriam construir uns edifícios bons, interessantes, escolas e reputações. Mas essas fotos eu fiz lá, essa foto não, essa é um cartão postal, mas eu trouxe de lá as imagens, ou cartão postais, ou fotos que eu fiz mesmo. E veio um pouco dessa memória de ter estado num lugar com uma certa empolgação de que os projetos pudessem ser interessantes, mas a sensação final foi ter chegado num mesmo lugar que está no Brasil alguns anos atrás, que não sei se deixa de acontecer, mas que é ter chegado num lugar que daqui eu fujo um pouco, que é muito corrupto e muito ilegal, e muito as pessoas que lidam com esses assuntos lá não estavam muito interessadas nas pessoas que iam usar, então era uma coisa bem mais capitalista. Então essa imagem é original e eu fui refotografando essa imagem com vários meios diferentes, sempre uma máquina diferente e uma impressão diferente, até que elas fossem ficando embaçadas. E a última imagem do trabalho é esse, e esse trabalho geralmente é exposto com a pilha de todas as fotos empilhadas, e a última que fica aparecendo, que é essa memória de um lugar que as pessoas mesmas que me interessavam eu não consegui conhecer, que eram as pessoas que poderiam utilizar aqueles prédios. Então uma questão social bastante complicada, essa memória apagada e quase sem foco, que eu não sei se eu posso dizer que eu conheci muita coisa de lá. Então, é sobre essa experiência, esse último trabalho. Bom, acho que é isso. Acabaram as imagens. Não sei se tem alguém que tem alguma pergunta ou alguma coisa. Posso ler? Então, acho que é isso. Eu queria que se você pudesse voltar para aquele trabalho sobre a memória. Uhum. Esse? Aquele lá. Uhum. Eu não entendi o trabalho. Eu vi são dois. É uma vista de cima. É uma vista de cima e uma vista de lado, só porque um pouco para mostrar que ele é uma mistura de fotografia e escultura, né? Porque a foto entra ali como um plano e tem esse volume de concreto que sai na vertical, e isso aqui é uma mancha de silicone que também tem volume, né? Então é isso que apaga um pouco a foto. Em algum momento eu imaginei que talvez pudesse ser a foto resultante das duas fotos. Ah, não. É duas fotos do mesmo trabalho. São 2 pontos de vista, só para mostrar que tem umas diferenças. E uma dúvida também, os livros negros, você está produzindo? Estou produzindo. Eu já tenho ele, a maioria deles já estão tingidos, o que é... Deixa eu achar isso aqui. Eles vieram antes disso, né? Ainda quero, né, recolher mais desses livros com algumas pessoas que já falaram até que tem. E
A dúvida era só como finalizar, então eu cheguei na conclusão da finalização agora, que eu acho que é mais interessante misturar vários cadernos desses livros tingidos do que ou remontar um livro só ou usar só um caderno, que acho que essa noção de uma biblioteca não lida é mais bonita do que um único livro remontado na mesma ordem. E vai ser um manual? Ah, sim. Vai ser como um livro. Exato, não tem muita... A ideia é que ele seja um livro mesmo. E uma outra dúvida agora, quando você mostra aquela série de fotos que são enroladas e costuradas, Uhum. ela tem algumas imagens, pode seguir, que aparece que o fundo cinza não faz parte do trabalho. Igual, eu acho que tem, se você continuar vai aparecer. Isso aqui aí. Ah, não, é que tem um recorte mesmo, é que ele está ele foi feito numa parede de concreto. Ali é só o suporte. Tá, okay. Ele é maleável, é um trabalho que não... Ele fisicamente é mole, são essas madeiras coladas no tecido. Então, eles podem ser fixados na parede ou enfim, usar essa possibilidade do movimento no... Ah, tá. Então, esse cinza que está aí atrás é só original. É só onde ele estava colocado para ser fotografado. Ele não tem muito... o suporte dele é... Fiquei um pouco na dúvida. Tá. Eu não sei, acho que só daria para ver na primeira foto como ele é montado mesmo. Aqui. Então aqui tem uma madeira que separa essa distância, que é a mesma dessa. Ela acontece aqui e elas intercalam. As fotos são costuradas aqui nesse ponto. E embaixo disso tem o tecido. Então a montagem é o tecido, as madeiras, depois as fotos. E aí isso é mole. Enfim, pode ser utilizado de algum jeito. Eu não gosto muito... de colocar moldura nos trabalhos. Eu tenho um pouco até fugido por isso. Mas, enfim, algumas pessoas acabam colocando. É aqui? Oi. Pra gente, tem uma vivência do primeiro ano aqui de artes visuais, então para muita gente aparece a questão da distinção entre o design gráfico e das artes visuais. Você coloca uma coisa que assim, o design é uma coisa só pelo valor estético, que é superficial, e quem está entrando tem uma noção muito forte de que a arte é uma coisa quase incompreensível, que necessariamente tem que ter um valor semântico por baixo da aparência externa. E eu vi que você pegou vários trabalhos que tem um design e você subverteu esse design e Sim. em outra coisa. Eu queria saber como você trabalha essa coisa, se para você tem distinção entre design e arte no trabalho de arte, assim, se necessariamente tem uma distinção que não seja só didática, tem uma distinção conceitual. Para mim, não existe uma distinção de valores entre arte e design. Eu acho que os dois podem ser muito bem feitos e muito certeiros na mensagem que eles precisam passar. Então, acho que as duas coisas podem ter resultados bons e ruins, mas elas só se complementam. Acho que elas não se negam nem têm que ser separadas. E acho que meus trabalhos se apropriam disso algumas vezes e acho que a intenção de intervir em matérias que já têm um suporte, que já tem carregam esse significado é interessante para o trabalho também, acho que. E me chamam a atenção, geralmente. Quando o resultado fica, além de tudo, visualmente bonito. Mas não é que é uma regra também. Pode não ser. Que nem esses trabalhos últimos das fotos, acho que a imagem vai ficando sempre mais feia, mais obscura, meio... Qual? Esse que você está procurando agora? O último que eu mostrei. Está sendo até um pouco difícil, assim, porque eu não sei muito como acabar eles, e também é um processo longo de sempre fotografar, depois esperar chegar a revelação e fotografar de novo. Tem algumas fotos que são filmes, outras que são
impressões de impressora mesmo, então tem um processo longo, assim, que não precisa acabar nunca, você pode fazer isso eternamente, decidir um pouco quando parar em cada situação, assim, que são muitas fotos. Mas não sei, acho que eu respondi a sua pergunta. Faz sentido. Uma coisa que é muito clara no que você mostrou aqui, que teve um esforço de reunir, né? Uhum. E você trabalha muito memória e significação. Uhum. Eu tenho duas perguntas. Tá. Você pensa isso em um panorama maior? Aí eu vou me explicar. Uhum. Eu sou historiador por formação. Uhum. E a relação entre história e memória ela é sempre muito próxima. Sim. E aí você sempre está tentando aplicar a distorção da memória para entender a distorção da memória para aplicar isso com minimamente com objetividade. Sim. E eu queria saber como é que você trabalha isso na tua obra. Acho que esses trabalhos, eles não têm assim, não tem um plano, né, de por onde o trabalho vai acontecer. É sempre em cima de cada experiência, de cada trabalho, isso me leva numa direção nova. Mas acho que a maioria das que tem aqui, enfim, do que eu faço é sempre em cima de alguma experiência pessoal minha que me levou a essa conclusão ou que me fez enxergar isso de algum jeito. E acho que, no fim, a produção desses objetos é essa tentativa de passar essa mensagem, mas também que ela não fique muito fechada, que ela traga outras 1000 possibilidades de leitura. Eu acho que, para mim, o trabalho mais interessante é esse, que não tem o meu significado, tem a minha razão de ter feito, mas ele não se fecha naquilo. As pessoas podem olhar e entender que aquilo é outra coisa completamente outra. Acho que... Mas eu não sei, é um assunto que me fascina, isso da história, memória e de como isso é maleável e variável de pessoa para pessoa. É porque a única coisa que a pessoa vai ter é o objeto. Né? Então, ela não vai ter história nenhuma, não vai entender porque... que você está dando para a gente não é dada. Não, geralmente não. E a aí... não ser que alguém pergunte, mas não tem uma legenda. Claro. Então eu fiquei me perguntando naquele último trabalho que você disse que só tem a última foto, a pessoa não vê o resto. Não. E eu fiquei em dúvida se aquilo é uma fotografia da primeira ou uma fotografia da última, entendeu? Eu não sei uma fotografia da que está logo embaixo. Da que tá logo embaixo. A primeira vai estar no fundo e a intenção é que não se veja esse processo mesmo. É isso, o trabalho vai existir como um objeto, no fim. E eu explico o que ele é em alguns lugares, mas não é que não acompanha a obra. Eu acho que o trabalho tem que dar conta por si só. Então, acho que por isso que para mim é importante essa coisa tanto da materialidade como da finalização, porque aquilo pode trazer uma resposta que é totalmente outra coisa. E para mim tudo bem, acho que faz parte de onde eu me coloco, eu acho, que não tem que ter. Nessa linha, sendo bem chato, no o Quase Cinema, você chamou o tema de movimento e narrativa. Vou mostrar lá. Então aqui, alguns. Estou por nesse E, bom, eu fiquei me perguntando, porque você disse que é sempre a mesma imagem, né? É uma imagem só. Que vai sendo repetida. Que vai, a imagem em si também é um pouco linear, né? E aí cada foto dessa é um pedacinho disso que geralmente o que aparece é 1,5 centímetro de cada foto, assim. Então ela está alongada e repetida por esse monte de revelação, né? E isso me veio muito das cenas do Tarkovsky, de alguns filmes que são umas cenas longas, compridas, que mostram muito a paisagem e os acontecimentos, às vezes, no canto, que depois passam para o meio da tela, mas umas cenas longas, assim, ou Wim Wenders, ou Antonioni, enfim. Veio bem da inspiração do cinema, essa coisa de ser um alongamento da imagem, com outra intenção. E tem isso, né? Eu chamei de Quase Cinema um pouco
sem me preocupar com o trabalho do Oiticica de Quase Cinemas. Ele, provavelmente eu li o nome, eu li sobre os Quase Cinemas, fiquei com o título gravado, enfim, e usei na exposição. Aí quando eu estava na exposição, alguém me comentou, e foi aí que caiu minha ficha, mas não tem uma ligação com as instalações do Oiticica. Veio mesmo numa memória minha. Não acontece. E essa intervenção, além desse alargamento da imagem, quer dizer, eu queria que você falasse um pouco mais dessa intervenção, que é uma raspagem, alguma coisa que você faz? Não, eu apago, algumas fotos são cortadas, embaixo tem um papel em branco, então é um corte na imagem, e ele... Nessas daqui não, eu acho que com os cortes eu não tinha nenhuma fotografada, mas tem algumas que tem um corte, e dentro do corte tem outra imagem atrás, tem algumas que tem o corte e está em branco. Essas são só, é um tratamento dentro do processo de fazer essas fotos, é um pouco difícil explicar, porque você tem lá a imagem com a foto que movimenta. Esses trechos apagados foram revelados sempre no mesmo lugar dessas fotos. A imagem está se movimentando lá atrás e esses trechos estão sempre apagados no mesmo ponto em cada foto, que acaba gerando essas manchas aqui de algum volume ou alguma força que tem aqui, que não tem nada ali, tá só uma sensação de alguma coisa. Queria te dar parabéns primeiro, porque eu achei muito legal o teu trabalho, mas Obrigado. eu fiquei pensando uma dúvida assim do teu processo. Uhum. Me deu a impressão que, ao mesmo tempo que são super diferentes os trabalhos, é interessante que parece que tem uma certa ligação entre eles. Assim, eu consigo ver que você que fez, vamos dizer, né, tem um fio assim que conecta eles. Mas você, no seu processo, assim, você cronologicamente você tem a impressão que você vai evoluindo e distanciando dos primeiros, ou você fica meio vai e volta? Eu acho curiosa nisso. É legal isso, porque é uma coisa que eu também acabo percebendo quando eu paro para pensar em tudo que foi, não é uma coisa que tem muito clara. Eu acho que nos trabalhos mais recentes, no fim, é como se fosse uma espiral, que, sei lá, os primeiros estão ali no centro, e como você vai passando, você vai pegando um pouco de cada experiência e juntando tudo no próximo trabalho. Assim, eu acho que é um pouco... O meu trabalho, o que eu gosto é mesmo o sentido experimental dele como matéria e materialidade. Então, acho que nesses últimos trabalhos está tudo um pouco misturado junto. Tanto esses Quase Cinemas, que começam a ter recortes, que começam a ter imagem embaixo, que no começo não tinha nada disso, né? E aí vão se incorporando os processos antigos em coisas novas. Eu acho que meio que gira em forma em torno dessas experiências, até com o espaço, enfim, que é criar esse labirinto também é fragmentar esse espaço em camadas, em coisas que você enxerga e que você não enxerga. Então, o raciocínio é muito parecido, parece que a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Aproveitar então para fazer uma pergunta. Enfim, que eu não sei se eu vou conseguir formular direito, mas algo que me chama a atenção é que tem em primeiro lugar, tem uma dimensão muito forte de apropriação que você falou. Quer dizer, você se apropria da fotografia, da imagem ou do próprio objeto, e ela sempre tem, me parece, sempre um significado para você. Né? Ela te mobiliza de alguma maneira para... E eu tendo a notar uma tendência dos trabalhos, enfim, isso se repete de alguma forma, não sei se eu estou percebendo direito, que são imagens ou são objetos com muita significação, que te mobilizam de alguma maneira,
e que você tende a escondê-la, né? Que você tende a, pelo menos em alguns trabalhos, em dificultar a real percepção do espectador. Sim. Né? Acho que tem isso bastante mesmo. E queria que você... Não sei se você já pensou sobre isso. Eu acho que é um pouco uma experiência que pode gerar um deslocamento do olhar sobre uma coisa que é sempre vista aí já. Porque acho que para mim o mapa, os livros são objetos para mim muito cotidianos que com algumas intervenções se enxerga de ângulos diferentes ou dá um outro significado. Então acho que a intenção é muito isso de ressignificar um objeto que é sempre o mesmo em algumas situações. Assim, acho que... E existe a possibilidade, que não numa situação de exposição, de uma exposição pública, numa galeria ou num museu, mas numa situação normal, quer dizer, é possível a manipulação desses trabalhos, da maioria deles, ou não? Ah, sim. Então você pode, quer dizer, o espectador pode revelar e... Sim, essa coisa dos livros, de abrir as páginas e tá tudo... Ele funciona, alguns funcionam como livro. O que está no MAC não, porque as páginas ficaram soltas, tiveram que ser coladas. Mas eu não tenho uma vontade de que o objeto vire objeto de arte e não pode se mais tocar. Eu acho que até esses que são os livros com silicone faz mais sentido quando você põe a mão. Porque tem uma textura, uma moleza. Mas você pode tirar o silicone e mexer no livro? Não. Acho que não. Esse daqui não. Mas pode... Acho que em um deles... Deixa eu ver aqui de novo. Esse não dá. Porque esse sim, dá para você levantar as páginas e ver o que está lá embaixo. Tem até um exemplo. Mas é só para eu entender, porque essa película aí, ela está depositada sobre ou ela tem alguma coisa colada? Né? Não, está só sobre. Está sobre, então eu posso tirar e ver. Ela tem um peso, porque é um material bem pesado, mas você pode revelar a imagem que está ali embaixo pelo movimento. Esse já seria mais difícil. Isso é muito pesado, é isso que você está falando? Porque é muito pesado. Eu acho que se você fechar também essa página em cima da outra, não vai acontecer nada. Não vai encaixar também, porque pela geometria não vai funcionar. Né? Fica solto. E esse você disse que você, se eu entendi, quer dizer, se você mexer se você retira o cimento, você pode manipular as fotos. Você pode reorganizar essas fotos que vai ficar ali aparente um outro pedaço de uma outra foto que pode ser significativo ou não, mas tem essa soltura no trabalho, apesar de ser um trabalho pesado, mas que ele pode acontecer de outras maneiras. Não é que sempre a foto que está ali embaixo tem que ser aquela. Entendi. Isso que era a minha dúvida. Então tem que um pouco isso, porque eu acredito que não vou ser sempre eu que vou estar ali para montar, e acho que essa casualidade é interessante também. Então, esse dá até para abrir um pouco as páginas que estão aqui do livro, daqui para baixo, mas enfim, não é que vai dar para ler muita coisa. Esse é muito interessante, essa escultura. E é isso, eu não sabia muito como ia ser o resultado. Eu comecei a fazer e acho que é muito um jogo de acerto e erros nessas horas. Mais alguma pergunta? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que sei lá, não sou muito bom de falar, espero que tenham entendido os trabalhos, às vezes eu pulo algumas coisas, enfim, acho que é isso. Lucas, boa noite. Muitos dos trabalhos, a maioria deles tem muita profundidade e acho que a foto acaba prejudicando bastante
compreensão do trabalho. Daí eu queria só saber se tem como a gente encontrar o trabalho em alguma exposição agora, os trabalhos. Bom, a Hematomas, que é a galeria que aqui em São Paulo me representa, está mudando de sede agora, então está um pouco sem lugar. Mas sempre tem na galeria esses trabalhos expostos. Tem no meu ateliê algumas produções que eu estou fazendo recentemente. Em fevereiro vai ter uma exposição. Essa exposição da instalação, que é no Copan, vai abrir agora em setembro. Mas eu acredito que não vão ter outros trabalhos além daquela exposição ali. Mas sempre que quiser na galeria tem, ou enfim. Quiser. Hematomas. Ah. Isso. Obrigada. Nada. Quando vai acontecer essa última? Essa exposição abre dia 4 de setembro. Meio paralelo ao Bienal, essa instalação. Mais uma pergunta? Aqui não quer calar. A Hematomas vai para o Copan? Não, ela vai para Estados Unidos. Ela vai ter esse espaço temporário no Copan, que tem essa minha exposição e de mais um artista. Mas o instituto que eles estão criando é um pouco independente. Eu acho que eles vão se associando a pessoas, dependendo das exposições. Ela vai para outra frente. Bom, então eu agradeço a presença do Lucas e aproveito a oportunidade para dizer que terça-feira que vem estará presente aqui o Luiz Braga, de Belém do Pará, que vem falar conosco aqui na terça, às 18 horas. Eu agradeço a todos e agradeço ao Lucas. Obrigado. Obrigado a vocês.